Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Daniel, capítulo 10 ao capítulo 12. Visão do mensageiro, Daniel, capítulo 10. No terceiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que esta visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que aconteceriam no futuro, tempos de guerra e de grandes dificuldades. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo este tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então, ouvi o homem falar e, ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei, ainda tremendo. Em seguida, ele disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do rei da Pérsia me impediu. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá a seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava no chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então, aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: Meu senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então, aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo e seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: Fale, meu senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: Você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes,
exceto Miguel, o príncipe de vocês. Daniel capítulo 11. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário o Medo, reis do sul e do norte. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 reis pérsias reinarão e serão sucedidos pelo 4º rei, muito mais rico que os outros. Ele usará suas riquezas para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas, no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois, será formado uma aliança entre o reino do norte e o reino do sul. A filha do reino do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam, mas quando um de seus parentes se tornarem o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos dele e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o reino do norte em paz. Mais tarde, o reino do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do reino do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nesta ocasião, haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a este ataque. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de imposto para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem na batalha. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará
quando menos se espera, e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo o príncipe da aliança. Com promessas enganosas, fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, estes reis tentarão enganar uns aos outros enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então, descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas estes mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições, receberão pouca ajuda e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e, desse modo, serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior do que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles, adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhe dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros, dizendo contar com a ajuda de deuses estrangeiros, atacará a fortaleza mais poderosa, honrará os que se sujeitarem a ele e nomeará para cargos de autoridade e dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra e seus condutores e com muitos navios. Invadirá várias terras e as arrasará como uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Ele conquistará muitos países e nem mesmo o Egito escapará.
Tomará para si o ouro, prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Mas então chegarão notícias do leste e do norte que o deixarão alarmado, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará o seu fim e ninguém o ajudará. Daniel capítulo 12, o tempo do fim. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Neste tempo, porém, todos de seu povo que tiveram o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé em margem opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por estas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.